Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre a entrada da Colômbia em dois organismos internacionais: a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OSDE, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, esta última militar. Vamos saber um pouco mais sobre essa aliança. A OTAN é uma aliança militar criada depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se dividiu em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No contexto da chamada Guerra Fria, o objetivo da OTAN era defender os países da aliança que fossem atacados, impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa por meio de uma forte presença norte-americana no continente e estimular a integração política europeia. Para debater o assunto, nós convidamos Roberto Daledoni Machado Filho, doutor em Direito Internacional, e Aninho Irachandi, professor de Relações Internacionais e cientista político. Muito obrigado pela presença dos dois. Professor Irachandi, o presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciou a entrada do país na OTAN como sendo um parceiro global. O que isso significa? Significa que a OTAN, originalmente formada por países pertencentes à Europa e Estados Unidos, na sua tentativa de expansão e de criar tentáculos em outras regiões do mundo, abriu para outros países fora da região essa condição. E com isso ganhar espaços para atuação, para a colocação de bases militares, por exemplo, e, por sua vez, conseguir apoio em outras regiões fora da Europa. Os países que ingressam nessa categoria esperam, a partir daí, também participar da maior organização militar que nós temos no planeta hoje. É a primeira parceria global, vamos dizer assim, na América do Sul. Isso é bom para a América do Sul? É preocupante, eu diria. Por quê? É preocupante porque a América do Sul, em tese, já tem um tratado de cooperação, que é o TIAR, e vinha fazendo esforços, sobretudo nos anos 2000, para que a política de defesa fosse construída de forma local, regionalizada. Esses esforços se deram por meio da Unasul, e agora, com o fim da Unasul, pelo menos com a saída de países significativos da Unasul, esse esforço acabou se perdendo. Quando a Colômbia manifesta-se unilateralmente, é um direito soberano dela fazer isso, a adesão a uma parceria global com a OTAN, essa discussão mais regionalizada, mais restrita aos países latino-americanos e, portanto, que fosse mais conhecida dentre os nossos vizinhos, acaba se fragilizando. A Colômbia faz uma opção por aderir a um parceiro estratégico que já não são mais os países latino-americanos. Que tipo de implicação isso pode ter para o Cone Sul? Tem várias. A partir do princípio de que nós temos quase que uma declaração já exercitada há muito tempo de uma área de paz, uma área livre de artefatos militares, principalmente nucleares. O ingresso da Colômbia, ela traz para muito perto e para dentro da América do Sul a condição de você ter aqui perto, nessa região que era desmilitarizada, exercícios militares, isso é possível. Segundo, também se perde um pouco a tradicional parceria da América do Sul contra os gigantes hegemônicos do mundo, considerando que um deles passará a ser parceiro desses gigantes. Então, uma ameaça explícita à estabilidade e ao equilíbrio de forças na região. A Colômbia vinha tentando essa parceria global há pelo menos 10 anos. Há 10 anos, pelo menos as Farc tinham um outro papel no país. Hoje o país está pacificado. Ainda assim, haveria uma justificativa para essa parceria global? Quer dizer, que tipo de insegurança a Colômbia estaria vendo para pedir, digamos, esse título de parceiro? O principal benefício que eu acho que é visto pelo governo colombiano é uma espécie de redução de custos em relação às suas forças armadas. Essa parceria que o governo colombiano faz com a OTAN
permite que haja ações de treinamento conjunto, desenvolvimento próprio das suas Forças Armadas com ações e capacitações externas e uma certa cooperação para que, em eventuais ameaças, a OTAN possa, inclusive, auxiliar a Colômbia. Nesse ponto, e talvez esse seja um pouco a nossa preocupação, mas nesse ponto parece fazer sentido a opção para o governo colombiano, na medida em que o Exército seria utilizado para algumas especialidades que já havia desenvolvendo. É como se ele conseguisse explorar uma vantagem comparativa do seu Exército ao fazer essas medidas. Uma segunda vantagem, e talvez mais simbólica, seria sinalizar para o mundo uma certa aliança e o perfil de pessoas ou de estados que a Colômbia quer conduzir essa aliança. Mas eu volto a falar a questão das Farc. O exército colombiano exercitou o seu poderio, o seu planejamento, a sua estratégia, a sua combatividade durante 30 anos contra as Farc, ou mais um pouco, 40 anos. E agora o país está pacificado. Esse exército precisaria de mais treinamento? Nós temos vários tipos de inimigos, né? Durante muito tempo a Colômbia se ocupou com um assunto que era estritamente interno, embora tivesse algum tipo de respingo nos vizinhos, mas era uma questão doméstica. Só que existem outros supostamente inimigos fora da Colômbia. As desavenças, os desencontros ideológicos, por exemplo, com a Venezuela seria... do lado, por exemplo, pode justificar de alguma forma uma certa cautela no relacionamento e uma busca de proteção para eventuais conflitos que possam acontecer. Há também um interesse do outro lado. Os parceiros da OTAN têm interesse em estar muito perto e acompanhar a evolução de alguns países que não seriam ideologicamente alinhados ao interesse da OTAN na região. O caso da Venezuela, por exemplo. Pode ser uma forma de contenção ao estar presente a partir da Colômbia na região e evitar qualquer tipo de ameaça à estabilidade ideológica da OTAN, por exemplo. A Venezuela já se manifestou dizendo que isso é um absurdo, trazer as forças da OTAN para o Cone Sul, sobretudo na fronteira, ali na janela do Maduro, a coisa parece que não está muito bem digerida, não. Agora, a Venezuela tem a 4ª reserva de petróleo do mundo. O mundo está um pouco inseguro em relação aos preços do barril do petróleo. Nós estamos aí na casa de $80. Há uma projeção que esse barril vai custar entre 90 e 95 dólares até dezembro. Isso, por coincidência ou não, bate exatamente no momento em que a OTAN pede esse apoio, digamos, logístico militar. Essa reserva de petróleo da Venezuela, ela poderia atrair assim, um interesse internacional, professor? Pois é, são tantas questões que estão envolvidas e tantos interesses que essas questões acabam ficando sem resposta. E ficam sem resposta também por conta dessa ambiguidade com que essa status de parceiro global aparece. É um status que não é propriamente um status de país membro, mas também é um status que não pode significar nada. Portanto, essa parceria que a Colômbia faz com a OTAN, de certa forma, tem que dar à Colômbia o respaldo de toda essa organização. Mas e daí? Na prática, isso significa que haverá uma intervenção direta na Colômbia ou algum tipo de divisão estratégica em relação à Venezuela? A gente precisaria examinar os acordos e os tratados que dizem respeito ao funcionamento da OTAN. E eles não dão muita margem para isso. Mesmo que a gente pense assim, na ideia de que haverá uma ideia de segurança coletiva e os Estados vão intervir em nome da Colômbia, essa intervenção seria somente em caso de necessidade, os termos que o tratado diz. E ainda assim, supondo que essa intervenção... Necessidade de quem? Da Colômbia? Necessidade para manutenção ou da OTAN, da segurança no local. Os países que integram a OTAN vão fazer essa avaliação. E aí essa avaliação fica a critério bastante subjetivo dos outros estados. Aí você vai me dizer assim, mas isso é empregado com frequência? Não, foi empregado uma única vez. Foi empregado logo após o 11 de setembro. Esse é o único histórico que a OTAN tenha utilizado essa cláusula. Mas aí surgem outras questões. Bom, não é o caso do 11 de setembro,
Mas Qual a será que... ameaça? Qual é a ameaça? Eu acho que essa é a pergunta. Priscila. Qual é a ameaça que obrigaria a OTAN a ter um parceiro na América do Sul? Professor Irachandi. Não, eu encontro outras razões, né? Por favor. Obviamente que essa que eu mencionei anteriormente, alguma desavença aí com a Venezuela, que pode até ser passageira, afinal de contas a gente não sabe o que vai acontecer com o próximo governo na Colômbia, porque o presidente Que é o segundo turno, termina agora, o segundo mandato dele não vai continuar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que a ameaça ela é muito maior, não é só em relação à Venezuela, e acho que há uma certa preocupação na América Latina como um todo, porque os interesses das grandes potências, dos países integrantes da OTAN, se diluem em várias frentes na América Latina também, né? A preocupação que sempre tiveram os países latino-americanos com presença de grandes potências aqui é porque é uma ameaça generalizada. Se acontecer em algum lugar, nada impede que não possa acontecer em outros. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. A China estaria fazendo uma estrada aqui próximo da Colômbia, indo em direção ao Canal do Panamá. A China pretenderia criar um outro canal aqui. É possível que a presença da China no Cone Sul tenha inspirado a Colômbia a pedir uma proteção ou a Colômbia tenha sido convidada a ser membro em função dessa presença chinesa? Eu entendo, para responder a sua questão, que a OTAN, enquanto uma organização militar, foi criada num ambiente de bipolaridade, de conflito, ela continua aí com isto como propósito. Existe para isso. Existe para isso, é uma organização militar. E, obviamente, eu acho que reproduz os pequenos conflitos que, eventualmente, sejam percebidos pelas grandes potências em várias regiões. E se percebe um conflito dessa natureza, de um alinhamento de um país grande como a China com outros da região, se tenta fazer uma contenção, como era o propósito da OTAN quando foi criado, conter o avanço do comunismo, sim, conter o avanço dos inimigos dos países europeus. E essa contenção ela pode acontecer em várias frentes. Acontece na Coreia, pode acontecer por aqui. Aconteceu na Alemanha e pode acontecer claramente na América Latina. O que o Itamaraty fala sobre a entrada da Colômbia na OTAN? Por enquanto, foi um silêncio. O Itamaraty, até onde eu pude ver, não emitiu nenhum comunicado em relação a essa adesão da OTAN. Talvez porque o Itamaraty, mais recentemente, tenha se manifestado no sentido de sair do Conselho de Defesa da Unasul e da própria Unasul. Então, talvez haja aí alguma espécie de concordância tácita em relação a essa... É possível que outros países do Cone Sul apoiem a vinda da OTAN para cá? Não sei se especialmente da OTAN, mas o Brasil tem pretensões de integrar, por exemplo, a OCDE, que é outra organização que a Colômbia acabou de ser aceita. Então, pode ser que, estrategicamente, na avaliação, seja importante esperar um pouco, ver o desenrolar dos acontecimentos, como também eu suponho que haja algum tipo de alinhamento do governo brasileiro com a intenção da Colômbia, com as pretensões da Colômbia. A gente está num campo de especulação, pode inclusive ter havido consultas prévias, que a gente não teve acesso. O fato é que causa uma estranheza, porque a tradição dos países latino-americanos sempre foi de se unir diante de qualquer ingerência que pudesse vir a partir de organizações ou de países fora da região. Esse é um caso que pode suscitar esse tipo de divisão, por exemplo. Vamos continuar daqui a pouquinho com esse tema, logo após o nosso intervalo. Não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje discute a entrada da Colômbia na OTAN como parceiro global. Uma coisa é ser membro da OTAN, outra coisa é ser parceiro. Qual é a diferença? O membro tem que botar dinheiro. A principal diferença está em estar na Europa, né? Porque nos termos da Carta, quem pode ser membro da OTAN seriam somente os países que integram a região da Europa. Tá. Então, esses parceiros globais, eles não têm condições de serem parceiros, de serem membros, questão geográfica. Sem que houvesse uma reforma da Carta da OTAN.
Então, como a carta da OTAN é extremamente restrita, eles não têm condições de aderir na condições de membro. Então, em 2010, a OTAN começou a preparar a possibilidade de fazer parcerias para tentar resolver o problema de segurança, que já não era mais regionalizado, e sim global, com ameaças globais, exato. A OTAN buscou fazer parcerias com outros países. E essa parceria, que eles chamam de parceria estratégica, é resultante de uma declaração de princípios feita em 2010. A diferença, a rigor, é que uma está presente na carta e a outra está presente nessa declaração. Se a contribuição é efetiva, com certeza não é a contribuição que os países da Europa pagam para o custeio permanente da sede da OTAN, mas ela não é sem custos. A participação em missões militares da OTAN, ela também exige alguns dispêndios e, às vezes, até recursos humanos importantes. O Donald Trump chegou a reclamar que estava gastando muito dinheiro com a OTAN, né? O Donald Trump, entre outros, né, os custos da OTAN, e era essa a proposta principal da reforma do quadro da OTAN, precisavam ser justificados num cenário em que a ameaça já não se fazia mais como o contexto em que ela foi criada. Então, para um contexto de ameaças globais, qual é a efetividade da atuação da OTAN? Essa eu acho que é a pergunta que está por trás dos custos que a OTAN representa. A OTAN consegue ser efetiva, tendo em vista que tem um contexto europeu? E a conclusão que os Estados-partes chegaram foi que definitivamente não, era preciso fazer essa aliança, essas parcerias estratégicas. Ou seja, pode haver também o interesse da OTAN em se capitalizar um pouco em outras regiões do mundo. Sem dúvida. É preciso manter o cofre cheio, né? Quem manda hoje na OTAN, professor? Sem dúvida que o hegemônico, os Estados Unidos, continua sendo o que sustenta a organização. Os parceiros europeus também sempre Reino Unido, contribuíram de alguma forma. Se há uma diferença de contribuição pecuniária, não há uma diferença em comprometimento, em disponibilizar equipamentos e forças. No caso específico da Colômbia, a Colômbia já ensaiou esse movimento, já participou de um conflito organizado pela OTAN ou liderado pela OTAN com um navio. Então, Sim, já há... na África, né? Já há uma certa forma de presença naquilo que são os propósitos da OTAN. Outros parceiros, à semelhança da Colômbia, já cederam espaço para bases militares, por exemplo, para apoio logístico em ações da OTAN. Nós estamos falando de casos como o Afeganistão, por exemplo, que é um membro similar da condição da Colômbia hoje. Então, não é sem custo, mas também não é sem ganho, né? Mas o Afeganistão foi devastado pela guerra, né? Mas deu certo essa parceria. Mas é um bom trampolim para outros interesses na região, que é esse o propósito, né? Mas no caso do Afeganistão, com a guerra mantida ali por 5, 6 anos, devastou o país, né? Sem dúvida. Essa parceria não teve um preço muito alto, professor? E tem. Toda parceria militar, ela é questionável. Efeitos colaterais, né? Tem efeitos colaterais. Mas se nós pensarmos que o problema não é só o Afeganistão, mas é regional, o equilíbrio regional, é muito interessante ter um parceiro como o Afeganistão naquela região. Como é o parceiro as Filipinas também, por exemplo. Sim. Que são uma boa base para você ter por perto um navio ancorado, o lançamento de algum artefato. Então, nessa circunstância, a ameaça que representa a entrada da Colômbia é muito maior para a América Latina, porque pode servir para isso também. Professor, eu queria perguntar ao senhor sobre a questão dessa mudança do perfil global em relação a armamentos. Parece que o mundo todo está querendo ficar mais protegido. Todo mundo só fala em segurança. Não, é segurança, precisa ter um tanque ali, ter uma granada não sei aonde, uma metralhadora lá em cima. Como é que o senhor analisa isso? Eu tenho uma análise que é bastante jurídica. A minha concepção é de que esse apelo à segurança, ele, na verdade, ele é como que fosse um ás, uma carta no baralho, um coringa que essas nações podem utilizar exatamente para evitar uma discussão mais democrática, mais ampla das políticas internas e, às vezes, até externas. Sob o manto da segurança interna ou segurança internacional, é possível que você adote, em países bastante republicanos,
regimes de sigilo para a produção de informações, regime de sigilo para deliberações de órgão, inclusive todo o aparato de inteligência e segurança que é mantido fora do alcance do controle da accountability pública, típica do espaço democrático. Então, esse apreço pela segurança e esse crescimento das doutrinas de segurança para análise de problemas que são políticos, ela talvez reflita um pouco essa tentativa de fugir da democracia para resolver problemas que são comuns. Ou seja, seria um discurso autoritário beirando o fascismo. Sim, ali. sem dúvida. O Estado dominando a situação. Sim, o apelo à segurança, seja pelo medo que causa na população, seja pelas prerrogativas de atuação exclusiva do Executivo, sem contar com o apoio do Legislativo em atos que sequer são passíveis de questionamento judicial, ele facilita esse tipo de atuação do governo sigilosa, secreta e que ainda assim conte com o respaldo da população. Os Estados Unidos utilizaram esse recurso logo após o atentado de 11 de setembro, quebrando o sigilo telefônico do país inteiro, basicamente. E hoje se sabe que as mídias sociais também serviram ali um portfólio razoável de informação. Como é que o senhor analisa isso, professor? Pois é, eu vejo, só retomando um pouquinho o que o meu colega colocou, eu vejo que nós temos uma capacidade de criação, o ser humano, essa nossa humanidade, os nossos dirigentes, de criação, mas também temos uma incapacidade de aprender com a própria história. Nós sabemos que armar mais não gera segurança. Todos os casos, isso inclusive tem um nome nas relações internacionais, dilema de segurança. Quanto mais armas você dispõe, mais insegurança você gera. Imaginemos o caso concreto, os países latino-americanos, se tivessem capacidade, achando que isso geraria uma insegurança, iam também procurar níveis maiores de equipamentos, de segurança militar, o que vai gerar, com certeza, no final, uma instabilidade maior. Nesse caso específico que me pergunta, nós sabemos, infelizmente, que os feitos de 11 de setembro, deploráveis do ponto de vista humano e tal, a resposta que foi dada a eles gerou o estado do mundo que nós temos hoje. Toda a insegurança que foi causada depois de 11 de setembro, hoje parece maior do que na altura que aconteceu o episódio. O Oriente Médio, por exemplo, os problemas gerados a partir da reação à ação americana são hoje muito mais graves do que naquela altura de 11 de setembro. Inclusive, do ponto de vista jurídico, do direito internacional, as ações de tortura realizadas por forças de operações especiais dos Estados Unidos em países como Egito, Arábia Saudita, que não poderiam torturar os suspeitos nos Estados Unidos. Perfeito, centros de detenção que são completamente secretos e sigilosos. Voos ocultos, sim, né, na Europa? Inclusive, a questão de dias atrás, a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou alguns países da Europa que colaboraram com os Estados Unidos nesses centros de detenção sigilosos, secretos. Disse que essa política tinha que ser revista e que eles eram condenados, sim, a pagar a indenização às vítimas. Mas veja como esse discurso da segurança. Ele gera como resposta uma demanda por novos direitos, né? E uma demanda por ressignificar o papel dos Estados nessa solidariedade internacional. A rigor, a prisão era mantida, por exemplo, pelos próprios Estados Unidos, mas qualquer tipo de colaboração que um Estado venha a ter foi visto pela Corte Europeia de Direitos Humanos como causando responsabilidade internacional, exigindo, portanto, que se promovesse essa defesa. Outra perspectiva é em relação aos direitos de privacidade. Com o 11 de setembro, os Estados Unidos baixam o ato patriótico para fiscalizar e autorizar a fiscalização de diversos países, diversos estados, diversas pessoas, de forma global, e a contrapartida que nos restou, digo nós como sociedade civil, é tentar avançar na pauta de defender direitos de privacidade, privacidade online, privacidade no mundo digital, privacidade no espaço público, direitos que a gente sequer cogitava de levantar há pouco tempo atrás. Então, esse movimento forte da política tem tido outros desdobramentos e é importante que a gente esteja atento a eles também. A instalação de uma unidade, de uma sucursal da OTAN na América do Sul,
reforçaria esse discurso por essa doutrina de segurança, né? Acho que sim, e por isso que preocupa, porque uma doutrina que se vê, ela não necessariamente produz os efeitos para os quais ela foi criada, né? A doutrina de contenção ideológica, que era a origem lá da OTAN, ela se justifica hoje em muito menor escala. Você tem 2 ou 3 países que eventualmente ameaçariam na região por essa questão ideológica, por não comungar com os interesses da OTAN. Então era muito mais fácil o caminho, e aí posso usar as palavras do meu colega, democráticos, do diálogo, muito mais do que elementos militares da força. Não sei se é esse o propósito. Nós desconfiamos que sim, porque não pode vir um diálogo democrático a partir de uma instituição militar. Seria um pouco contraditório, em tese. Ok. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço muito a presença dos dois. Vamos aguardar os próximos passos aí da parceria global da Colômbia com a OTAN. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.